tratamento. É verdade, né? doutora, é verdade. Bom, vamos começar então aqui. Vamos começar falando sobre diabetes. Né? Quais os tipos, quais os impactos da diabetes na saúde, doutora Lívia? Importantíssimo, né? Diabetes é uma doença extremamente prevalente, não só no Brasil, como no mundo todo, e com uma perspectiva futura de ser ainda maior. Meu Deus. Né? De acordo com o estilo de vida que a gente vem assumindo, o aumento do sedentarismo, dessa dieta baseada em ultraprocessados, do aumento de peso e cada vez menos atividade física no nosso dia a dia. Verdade. Então, realmente é um problema mundial que tende a crescer. Né? Primariamente, ela é uma doença do metabolismo, né? Que com essas alterações, a glicose, o açúcar do sangue acaba subindo, e essa glicose elevada no sangue acaba trazendo inúmeros problemas para os órgãos, né? Para o nosso corpo. E aí, em relação aos tipos, ela pode ser por alguns motivos, né? O diabetes tipo 1 é primariamente pela falta de insulina. Tá? Agudamente, é o que a gente chama de doença autoimune, né? O próprio corpo ataca o pâncreas e destrói essas células produtoras de insulina. Então, abruptamente, a pessoa abre um diabetes com já necessidade desde o início de insulina, com uma glicemia muito alta. O tipo 1 é genética? Ela tem uma correspondência genética, mas não quer dizer que é hereditária. Tá. Entendeu? A gente, por exemplo, vê correspondência em gêmeos, mas não necessariamente ela é hereditária. A do tipo 2 é mais esse padrão de passar de pai para filho. Tá? E aí, já aproveitando, falando do tipo 2, a maioria das vezes ela não começa com falta de insulina. É justamente o contrário. A sua produção de insulina é normal, só que existe o que a gente chama de resistência periférica à insulina. Por inúmeros motivos, essa insulina tem dificuldade de exercer a sua ação, abaixando a glicose. Qual é a função da insulina? Pegar essa glicose que está no sangue e jogar para dentro da célula. Quando ela não age adequadamente, essa glicose sobra no sangue, fica em excesso e acaba sendo usada de forma errada. Tá? Então, no diabetes tipo 2, que é mais relacionado ao estilo de vida, ao sedentarismo, principalmente à obesidade, existe esse mecanismo de resistência, dificuldade da insulina agir. Tá? E aí, com anos e anos e anos, com essa dificuldade, cada vez o pâncreas tendo que produzir mais insulina para abaixar aquela glicose, acaba ocorrendo o esgotamento pancreático. Então, mais tardiamente, a gente acaba vendo também a falta de insulina, mas por causa de anos e anos do desenvolvimento dessa doença, acaba esgotando o pâncreas, que se vê ali na resistência insulínica, cada vez tendo que produzir mais insulina para abaixar essa glicose. Por isso que às vezes a gente tem aquelas dosagens de insulina, nossa, minha insulina deu muito alta, é justamente o mecanismo de resistência insulínica. Antes você precisava de uma quantidade de insulina para absorver aquela glicose, agora às vezes você precisa do triplo, 5 vezes mais, é isso que se chama de resistência insulínica. Muito bem. E eu acho que vale a pena a gente comentar. Por favor. É um termo informal ainda, mas já vem se usando o termo do diabetes tipo 3, tá? Que é o relacionado à doença de Alzheimer. Alguns pesquisadores já vêm propondo isso, que se viu que como o cérebro precisa de glicose também para agir, a gente está vendo o agravamento e o surgimento ainda mais de doença de Alzheimer. Então, assim, essas medidas, o controle da resistência insulínica, atividade física, manter um peso adequado, previne Alzheimer sim, tá? Olha porque isso tudo que a gente está vendo, esse boom, com certeza tem influência desse mau controle glicêmico, da obesidade, do sedentarismo. Muito bem. Existe pré-diabético? Existe pré-diabetes. Hoje, como a gente faz exames de rastreio, a gente consegue identificar o mecanismo fisiopatológico iniciando. Né? Então, pode ser que a gente pegue aquele momento que a glicose começa a subir, que a gente já vê um comportamento anormal da insulina. E ali, em muitos casos, já vale a pena a intervenção. É porque, assim, os pilares do tratamento de obesidade, independente do avanço medicamentoso, né, é atividade física e dieta adequada. Então, pode ser que no pré-diabetes essas medidas sejam suficientes. Ou, em alguns casos, desde este momento, já é necessário a indicação de medicações para fazer esse controle, porque desde o pré-diabetes a gente já vê alteração dos órgãos, já com lesão de órgão-alvo, e se a gente não intervir, vai progredir para o diabetes. Pô, tem aumento dessa questão em crianças? Muito. É o que eu ia... vale a pena comentar. Assim, antes, a gente falava que o diabetes tipo 1 era o diabetes de criança, que é mais comum aparecer em fases mais precoces da vida. Mas justamente por a gente ver esse aumento de peso nos adolescentes, nas crianças, a gente já está vendo o desenvolvimento do diabetes tipo 2 na faixa etária bem mais jovem. Então, hoje a gente ainda precisa diferenciar. Tá? Que coisa. Outro diabetes que é importante a gente identificar, que é feito no pré-natal, por isso que é tão importante o pré-natal, é o diabetes gestacional.
tá? Perfeito. É aquele diabetes que a mulher não era diabética, ela identifica, descobre, desenvolve aquele diabetes durante a gestação e ele necessita ser tratado muito adequadamente, porque ele tem riscos tanto materno quanto para o bebê. Olha né? isso. Então, assim, o pré-natal inclui essa avaliação, né? A gente fica muito atento em relação a isso, porque a gente sabe o tanto de prejuízo que pode ter para o bioma materno fetal. Sensacional. Esse diabetes gestacional, a mulher, ela pode virar diabética, de fato, a partir disso? Sim, é como se fosse um marcador de risco. A maioria das vezes, assim, existe a mulher diabética que engravida, que pode acontecer, mas isso não é diabetes gestacional, tá? Era uma mulher previamente diabética. E existe aquele que surge realmente na gravidez, que aí é por influência da placenta, tudo isso. Isso é como se fosse um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes, tá? A maioria das vezes, a partir do momento que o neném nasce, encerra a gravidez, essa glicemia se normaliza e ela não fica diabética mais. Mas a gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha de acompanhar essa mulher que ela já mostrou pra gente que ela tem um fator de risco no desenvolvimento de diabetes e isso pode aparecer lá na frente, ou caso ela ganhe muito peso, o estilo de vida acabe corroborando para isso. E do bebê também, né? O bebê a gente tem... aí vai ser pelo risco genético mesmo, hereditário. Mas o bebê a gente tem que ter muita atenção dele ficar muito grande, dele engordar muito dentro do útero, né? Ele pode ter risco de fazer uma hipoglicemia quando nasce. Então a gente tem que ficar muito atento também a esse bebê. Maravilha. Bom, o diabetes não tem cura, mas tem como evitar. Eu queria bater nessa tecla aqui. Gente, você que está aí, talvez se você seja um diabético, talvez tenha alguém na sua família. Hoje é muito comum nas famílias, né? Ter um diabético e a gente sabe da dificuldade que é. Tem como evitar, doutora Lívia? Tem como evitar, né? E aqui é a mensagem principal, assim, que é uma doença muito ruim, né? Existem muitas complicações, mas essas complicações são perfeitamente evitáveis desde que se faça um controle adequado, um diagnóstico precoce. A gente estima que quando a gente diagnostica o diabetes tipo 2, essa pessoa já está diabética no mínimo 5 anos. Olha tão isso, tardio que esse diagnóstico é. Meu Deus. Por isso que é muito mais interessante a gente pegar nesse estágio de pré-diabetes, que aí a gente consegue adotar medidas de prevenção para não evoluir para o diabetes. E aí é o que a gente conversou, são os pilares. Atividade física, né? Diminuir a gordura corporal, manter um peso e uma alimentação adequada. E em alguns casos a gente já pode iniciar como medicação para evitar essa progressão, essa piora dessa insulina, esse esgotamento pancreático que a gente conversou. Muito então, bem. Tem sim. O outro tema muito importante também é a obesidade, né? Queria falar sobre a obesidade, porque aqui vai tipo meio que numa sequência. Quais os perigos da obesidade, hein, doutora Lívia? É outro grande problema que, inclusive, é subestimado, né? A gente tem muito preconceito ainda em relação à obesidade, porque se julga como se fosse uma escolha daquele paciente ser obeso. E hoje a gente sabe que não é, né? Existem inúmeros fatores fisiopatogênicos que influenciam nesse ganho de peso. Então, assim, não é só comportamental, né? Às vezes a pessoa